A gente tem falado muito aí esses dias, né? 1, 2, 3 milhas, compra, venda de milha. A gente acha que muita gente ficou órfã, né? Aquelas pessoas que tinham ali 30 mil, 40 mil, 50 mil milhas para esgotar. Normalmente, muitas delas procuraram aí uma opção de venda 1, 2, 3 milhas e agora dificultou um pouco, né? Principalmente para essa turma que tem um nível de milhas ali na casa dos 50 mil, 150 mil, e que às vezes não sabe muito o que fazer, está vencendo as milhas dentro da Livelo, está vencendo as milhas dentro da Esfera, começa a entrar em desespero, aí pega jogo de panela, pega jogo de não sei o quê, compra bicicleta, videogame para o filho, aí fica um negócio completamente sem pé nem cabeça, e a gente está aqui hoje justamente para contar um pouquinho para vocês dessas estratégias, o que dá para fazer, o que não fazer, o que a gente aconselha, o que não aconselha. Então, vocês votaram aí em massa para a gente falar um pouquinho disso. Então, como que vai funcionar, pessoal? Vamos tentar organizar aqui para a gente conseguir atender todas as demandas. A gente vai bater esse papo aqui, nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho do acúmulo de milhas, a importância de você ter um cadastro numa Livelo, numa Esfera, num clube de benefícios, eventualmente, aí, Latam, Tudo Azul, Smiles, milhas que inspiram, o que você faz quando a milha está inspirando. Então, a gente vai bater esse papo aqui para tentar mostrar para vocês os primeiros passos e os caminhos. E aí, eu vou pedir um favor para vocês, para quem já conhece aqui, entra ali no quadrado, bolinha e triângulo, dentro do Google Meet, clica ali, tem um botão Perguntas e Respostas, e aí você faz a sua pergunta e resposta ali, tá? Na aula de hoje, até para você não perder tempo, se esse não é o seu foco, a gente não vai falar de cartão, a gente não vai falar nada que fuja desses dois assuntos. O primeiro assunto é onde você acumula os seus pontos, e o segundo assunto é os hotéis, hospedagem, né? Usando as milhas ou acumulando milhas com hospedagem, que também já pediram aqui umas 2, 3 vezes. Então, se você não tem dúvida sobre isso, quer ficar aqui com a gente, beleza. Agora, não vai perguntar lá se o cartão pontua 2, se pontua 5, vamos tentar focar aqui, né? Porque o que a gente quer é entregar conteúdo desse segmento para você. Então, Tiagão, Marcos, e aí? A gente tem basicamente programas independentes, né, atrelados aos cartões aí, né, Esfera, Livelo, Curtaí, lá do BRB, onde acumula Dux, próprio Itaú, e a gente tem também as companhias aéreas, né, com seus próprios clubes, Latam, Tudo Azul e Smiles. E aí, o que a gente pode falar um pouquinho para dar uma geral desses programas aí? Bom, vamos lá, vou começar aqui, Marcos, depois você complementa aí. Os programas nacionais, eles não são ruins, eles são bons. Só uma coisa, Thiago, só uma coisa importante. Claro. O Gabriel voltou, então pega leve, não podemos mais falar do Gabriel, ele acabou de ver a matéria. Então, sem falar mal do Gabriel, vai lá. Então, beleza, vamos lá. A gente tem aí basicamente os 3 programas nacionais, né? Tudo Azul, Latam Pass e a Smiles. Eu considero que são bons programas, não são programas ruins, tá? Principalmente para viagens nacionais e alguns pontos específicos, algumas emissões específicas internacionais. O ponto é que cada um vai ter uma característica diferente, vai ter parceiros diferentes, vai ter emissões e talvez preços diferentes. Então, isso é importante vocês terem em mente também. Então, não significa que uma emissão, por exemplo, de 25 mil milhas trecho na Latam vai ser 25 mil milhas trecho na Smiles. Não. Cada um tem a sua precificação, cada um tem o seu valor de mercado e cada um tem a sua emissão particular. E, obviamente, cada um vai ter os parceiros diferentes também. Então, se alguém me perguntar qual que você acha melhor, eu nunca cravo o que é melhor, porque eu acho que esse mundo das milhas ele muda constantemente. Eu posso falar o que está melhor no momento, não significa o que é melhor. Só que ele depende muito também do seu objetivo. Então, para onde você quer viajar? O que você quer fazer? Você quer viajar para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão? Cada um talvez seja melhor em determinado momento, em determinado objetivo que você tenha. Então, eu, por exemplo, eu tenho milha nos 3 programas. Eu deixo sempre um saldo, não muito, porque eu não acho que a gente tem que deixar muito saldo, mas para as emissões que eu quero, eu deixo sempre uma quantidade de milhas suficientes em cada um deles. E eu sei o que os 3 têm a oferecer de melhor. Então, dependendo do objetivo que eu tenho naquele momento,
eu direciono meu acúmulo para determinado programa. Pode ser que eu faça isso e depois não consiga uma missão boa que eu quero, ou mude completamente. Claro que pode. A gente tem esse risco, né? A gente deixando lá, a gente vai estar suscetível à emissão que a gente queira e tenha disponibilidade lá no programa. Só que eu já sei mais ou menos como funciona, então eu consigo saber os sweet spots de cada uma, as melhores emissões de cada uma, talvez quando tenha disponibilidade. Então, geralmente eu falo que a disponibilidade tem que ser com antecedência, principalmente alta temporada. Se você quiser viajar agora em janeiro, dezembro, esquece, você não vai conseguir mais, a gente já está em setembro. Agora, se você quiser viajar em julho do ano que vem, talvez você tenha oportunidades bem interessantes. Então, daí tá em tempo já uma emissão para alta temporada. Então, cada um tem uma característica. Se puder escolher hoje um programa, não significa que ele é melhor, mas que hoje, para mim, é o programa que tem mais me atendido, talvez o Latam Pass. Thiago, hoje, então, assim, na tua opinião, hoje, se você tivesse que fazer uma escolha, seria Latam Pass. Para o que eu quero hoje, sim. Mas talvez para o que eu quero amanhã, talvez não. Então, para o meu objetivo atual, talvez para um objetivo futuro, não. Eu acabei de fazer uma emissão da Azul Interline para o ano que vem, para uma viagem internacional ano que vem, que foi excelente. Foi uma executiva da United. Então, foi uma baita emissão. E também fiz em outro programa que é o Advantage, mas aí é outra conversa, que tem parceria com o Smiles, que é muito bom, tem emissões sensacionais. Hoje até mandei uma emissão, agora há pouco, no grupo de emissões com milhas, com 7 assentos de executivo para os Estados Unidos, que é uma raridade. Isso é muito raro ter 7 assentos de executivo. Então, quem tem família grande talvez possa aproveitar aí. Mas, assim, eu particularmente eu gosto dos três. Eu tenho emissões boas nos três. Mas se eu fosse escolher hoje as melhores opções que eu tenho visto é pelo Latam Pass. Apesar de ter menos promoções bonificadas e menores. Então, mesmo assim, eu acho que ainda o Latam Pass está saindo na frente da Smiles e Tudo Azul. Boa, e depois eu te fazer uma pergunta, eu vou perguntar para o Marcos agora e depois quero te fazer outra pergunta exatamente sobre isso, né? Sobre essa variação, principalmente de percentual de transferência de um lado para o outro. E você, Marcão, como é que você está com a tua estratégia alinhada aí? Ou se de repente ela estiver alinhada para uma internacional, aí o que você está vendo desse mercado nacional que daria para trabalhar aí? Então, como diria o Gabriel, milha boa é milha gasta, né? Eu também não costumo acumular tanto, assim, deixar acumulado pontos nos programas. Eu procuro conhecer o que cada programa pode me oferecer. Então, acho que esse é um ponto muito importante. Conhecer o que o programa pode te oferecer para você não acumular milhas lá e na hora que você quiser emitir alguma coisa, vai estar com preços absurdos, não vai ter disponibilidade, essas coisas. Então, eu tenho feito o seguinte: eu tenho acumulado pontos agora pelo BRB Dux, né? E, por enquanto, desde que eu consigo o cartão ali no começo do ano, ainda não fiz nenhuma transferência, não surgiu nenhuma oportunidade interessante a partir dele. Esperar para ver se na Black Friday alguma coisa parecida apareça alguma oportunidade boa. E tenho utilizado bastante a estratégia dentro do Bateu Ganhou, com o Advantage e com o Nick. Então é uma boa oportunidade. Santander, certo? Santander, isso. Que joga direto para o Esfera. A Livelo eu deixei de focar o meu acúmulo de pontos por algumas situações que ocorreram lá no programa, né? Piorou a paridade com programas internacionais, as promoções ficaram piores. Agora, as melhores promoções acontecem para quem tem os clubes mais altos. No momento, eu acho que não compensa ainda assinar esses clubes mais altos. Então, eu tenho focado tanto no Esfera quanto no Curtaí, né, a partir do BRB. Ultimamente até dei uma parada por conta da Bateu Ganhou, que começou de volta agora em setembro. E no Advantage. No Advantage o cartão ele pontua direto lá, né? Então, depois não tem como transferir para outro programa. Então, BRB, Esfera e Curtaí. BRB, Esfera e Advantage, principalmente nesse momento.
Aí, referente especificamente aos programas de fidelidade, ultimamente eu tenho usado mais o Latam e o Azul. O Latam é porque tem aparecido as melhores oportunidades, principalmente para voos nacionais, tem aparecido muita coisa boa. E especificamente o Tudo Azul eu acumulo pontos lá porque eu tenho familiares que moram numa cidade que só é atendida pela Azul. Então, de vez em quando, eles pedem para eu emitir alguma passagem. Aí eu sempre tenho uma reserva de pontos lá para utilizar em favor deles. Boa, maravilha. Vou só fazer um comentário aqui, Thiago e Marcos, que eu acho que é importante, porque a gente, né, eu acabo pegando muito contato direto aqui no WhatsApp. Uma das coisas que eu mais, que as pessoas mais perguntam para mim em relação a Livelo, a Esfera, é a questão da transferência de pontos, né? Então, que é aquele negócio que as pessoas falam, eu prefiro transferir para Smiles porque a Smiles me dá sempre 100% de pontos. Então, eu tenho 50 mil pontos aqui na Livelo, na Esfera, no Curtaí. Eu entrou uma promoção de 100, eu transfiro porque eu dobro, né? E muitas vezes, aí até entrando um pouco também aqui na pergunta da Ângela, né, que a gente tem que explicar o porquê desaconselhar focar em uma e não em todas, né? Justamente por isso, porque quando a gente desenha uma estratégia e aí a gente acompanha esse mercado, hoje, por exemplo, a Smiles ela está extremamente inflacionada, né? Então, e um dos principais motivos dessa inflação é a bonificação de 100%. Quer dizer, você começa a jogar milha no mercado, você tem que levar seu preço para conseguir pagar essa passagem. A conta, uma hora ela tem que fechar, né? Dito aí, exemplos que nós vimos da nossa amiga aí, 1, 2, 3 milhas e Hot Milhas. Quer dizer, se você não acompanha o mercado ele vai te excluir, ele vai ser implacável com você. Então, no momento que você tem muito processo de jogar milha no mercado, é natural que essa emissão ela valorize, ela infle por conta, né, dessas milhas. Quando você vem para um Tudo Azul, e aí as pessoas às vezes me perguntam assim, mas poxa, o Tudo Azul está me dando só 30%, né? Será que vale a pena? Pô, na hora que você vê uma emissão média, às vezes o Tudo Azul está 20%, 25% do que tá cobrando a Smiles. Né? O Tudo Azul não, o Latam PES, desculpa, está cobrando 30% do que está cobrando a Smiles, que justifica justamente essa diferença na bonificação. Então, mais do que você pensar nos 100%, você tem que pensar na tua estratégia. Né? O Marcos disse uma coisa aí muito legal e que ficou na entrelinha que você também precisa pensar, que é o seguinte, os voos, caso você precise fazer um voo mais regular, né? A família, de repente, está numa região mais afastada de um grande centro e, de repente, você tem uma ótima disponibilidade da Azul. Você também tem que pensar nisso, né? Você tem que pensar, por exemplo, se você não acumula um volume muito grande de milhas, se você acumula aquelas milhas que são suficientes para fazer 1, 2 viagens por ano, por exemplo, com a família ou com o marido ou com a esposa, o que você precisa pensar é na tua estratégia lá na frente. Como é que o mercado hoje está precificando essas milhas para o destino que você está querendo? Como é que está o custo médio disso? Né? Quanto custa quando você entra? Quanto custa uma Latam? Quanto custa uma Tudo Azul? Quanto custa uma Smiles? Projeta isso. Né? Faz as contas, porque às vezes você está transferindo para um programa que, você está pegando 100%, mas a passagem está 200% a mais do que a outra que faz a 40%, 50%. Então, não se apegue apenas ao percentual. Uau, 100%. Não. Se apegue à estratégia. Monte a sua estratégia. Então, respondendo aqui a Ângela, monte a sua estratégia, desenhe ela e foque nela pensando lá no futuro. É isso, né, Thiago e Marcos? A gente, inclusive, Thiago, a gente fez um vídeo que hoje a gente talvez tenha que repetir, porque talvez hoje esteja valendo a pena transferir com bonificação pela paridade, né, pelas mudanças, mas a gente fez um vídeo aí falando exatamente disso, né, que de repente valeria a pena você perder 50% do acúmulo de milhas de uma Livelo e transferir para uma companhia aérea americana do que pegar 100% para uma Gol, por exemplo. É isso. Quem escuta isso acha que é loucura, né? Sim, sim. É o que eu falei, né, inicialmente.
cada companhia aérea tem a sua precificação. As milhas, elas não são iguais. Então, pensa, por exemplo, eu vou colocar um exemplo hipotético, tá? Que uma milha de uma companhia aérea é gasolina e a outra milha de outra companhia aérea é um álcool, por exemplo. É diferente, cada uma tem uma precificação, tem uma valorização de mercado. Então, você pode conseguir, por exemplo, emitir uma passagem executiva. Vou dar um exemplo hoje que eu mandei nos grupos de emissões. Pela Alaska, por 45 mil milhas executiva. Mas você fala, pô, 45 mil milhas é muito bom. Pela Smiles, você vai emitir por 150, 200. Olha a diferença. Mas o preço da milha da Alaska é muito mais caro do que o preço da milha da Smiles. Então, você precisa saber valorizar o preço da milha em cada programa também, para saber o que pode ser melhor, mais vantajoso para a sua situação. Então, não compare milhas com milhas. Não significa que elas são a mesma coisa, elas têm a mesma comparatibilidade, digamos assim. Então, cada uma vai ter a sua precificação, cada uma vai ter o seu valor. Então, é importante conhecer os programas. Acho que um ponto que o Marcos trouxe que foi importante também, essa questão do Esfera e da Livelo, né? Eu, particularmente, prefiro deixar sempre os meus pontos num programa de banco. Então, eu tenho, por exemplo, cartões que pontuam na Livelo, cartões que pontuam no Esfera e também no Advantage. Então, eu hoje foco o meu acúmulo em Livelo, Esfera e Advantage. São os três principais. Por que eu faço isso? Porque uma vez que está na companhia aérea, ela tem validade. Geralmente 1 ano. Geralmente, tá? E se você não usar 1 ano, ela vai expirar. Então, você precisa saber transferir no momento certo, mas você precisa também ter em mente um objetivo. Não adianta transferir porque está dando 100% de bônus se você não tem nada em mente. Se você não tem uma viagem, não faça isso. Por quê? Uma vez que está no programa de banco, geralmente, ou ela não expira, ou expira em 2, 3 anos, então cada um vai ter a sua lógica. Quando você transfere para a companhia aérea, ela revalida por mais um tempo. Então, sei lá, você tem no Esfera normalmente 2 anos. Quando você transfere para a companhia aérea, mais 1 ano, geralmente. Então, você consegue um tempo maior para pensar o que você quer, para esperar uma melhor promoção. Então, é bom também fazer com calma. Não adianta chegar e ficar desesperado, transferir. Depois você, por exemplo, não consegue as emissões que você quer. Então, eu estava vendo um exemplo hoje, Rodrigo. Eu estava olhando uma passagem para Belo Horizonte, daqui de São Paulo para Belo Horizonte. 4 mil milhas na Latam, 12 mil milhas no Smiles. Mesmo se eu transferir sem bônus para a Latam, é muito melhor do que eu transferir para o Smiles, com 100% de bônus. Muito melhor. Então, é isso que vocês precisam ter em mente. Não significa que, não tendo promoção, ou uma promoção talvez com um percentual menor, igual a Latam, vai ser pior do que um 100, 10% da Smiles, por exemplo, está tendo hoje. Então, eu foco meu acúmulo nos programas de banco e Advantage, que aí é um outro cenário, um outro caso, um programa bem mais estável, e também Iberia, que depois a gente comenta sobre isso. Mas hoje a maioria dos meus pontos estão no Esfera. Hoje eu tenho quase 600 mil pontos no Esfera. Então, meu acúmulo hoje principal no Esfera. Por que eu saí da Livelo? Ou estou acumulando menos na Livelo? Por causa das mudanças do programa. O programa mudou muito. Hoje o programa basicamente funciona para as companhias nacionais. Tinha uma ótima parceria com o IHG de hotéis, que eu ia falar sobre isso, mas agora não vale mais a pena, não tem como falar, porque não faz sentido algum. Você compra pontos muito mais barato no IHG do que você transfere para a Livelo, por exemplo. Tinha o UOL da Livelo, por exemplo, para a UOL, que era uma paridade muito boa, 2,5, agora foi para 3,5, também não compensa mais praticamente. Óbvio, se o seu custo for muito baixo, ok. Mas tem outras melhores, por exemplo, com a Smiles ou Tudo Azul, quando tem promoção. E os programas internacionais, Flying Bull, foi de 2 para 3,5. Ibéria, de 2 para 3,5. Etihad também, e outros também, né? Mas os principais são esses. Então, o Esfera, por exemplo, ainda tem 2 para 1 na Ibéria. Que para mim, é a melhor emissão que a gente tem para a Europa, disparado. Mas não tem nenhuma que nem chegue perto da emissão do Ibéria para a Europa. Ponto. Marcos acabou de emitir uma. Tô mentindo, Marcos? Verdade, emiti mesmo. Vai viajar o quê? De executiva. Pagando um preço muito bom. E é engraçado, né, Marcos? Você já vai falar dessa emissão sua, mas tem uma coisa também que é engraçada. E aí, a gente fala, né? Já tem uns 2 anos, 3 anos que a gente fala, né? Que o Esfera tá crescendo, tá ficando melhor que o Livelo, E é engraçado, porque a percepção disso é tão clara, é um negócio tão maluco, que assim, você tem a Livelo, por exemplo, dando muita milha em compra bonificada, né? Se você pegar hoje, por exemplo, que aí a gente começa a olhar outra coisa também agora, né, Thiago e Marcos? Porque agora a gente tem que ter uma outra preocupação, que é o seguinte: pode ser, dependendo da sua estratégia, que acabe valendo a pena você pegar, por exemplo, um para 5 na Esfera do que 1 para 10 na Livelo. Então, assim, porque dependendo da tua emissão, se for uma emissão, por exemplo, quanto que está hoje a Ibéria lá na 3,5, não é isso? Na Livelo agora tá 3,5 e na Esfera manteve 2. Manteve o 2. Então, Exato. assim,
De repente Ou você vai seja, fazer uma compra. quase metade, né? Quase metade o esfera em relação à livela. Exato. Então, às vezes você tem na esfera 1 para 4 e você 1 para 3 e você tem na livela 1 para 5. Porra, se você não tem, se a tua estratégia é Ibéria, se você comprar na livela olhando 1 para 5, achando que está fazendo um baita de um negócio, você está perdendo dinheiro. É isso. Então, assim, e explica um pouco do porquê que a Livelo também está inflacionando muito, porque assim, ela jogou tanta milha dentro do programa dela que ela está lá do outro lado agora, começando a mudar a paridade para a companhia aérea, porque ela está vendo o seguinte, pô, tem muita gente ganhando milha, eu estou começando a pagar muito caro aqui, eu preciso fazer essas milhas, eu não tenho como fazer essas milhas baixar, então eu tenho que aumentar do outro lado. Então, assim... E outra, Rodrigo, tem um outro ponto ainda. Hoje, em promoções da Ibéria, da British, da Qatar, que seja, qualquer uma que são do mesmo, compartilham os hábitos, são as milhas, né? Você consegue comprar milhas diretamente em promoções muito mais barato que na Livelo. Exato. Então, teoricamente, a gente nem precisa da Livelo mais. O ponto de compra de pontos, eu sempre mando, sempre faço matéria sobre isso. O pessoal de emissões sabe, me questiona muito sobre isso. Vale a pena, não vale a pena? Tem muitas campanhas que valem muito a pena. Não é pouco, não. É muito. Mandei recentemente da Finé, R$52 que fica seu milheiro da Abios, que é sensacional. Sua passagem executiva vai custar R$2.000 para a Europa. Onde você consegue isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Então tem muita compra de milha direto nas companhias aéreas que vai ser muito mais vantajoso do que, por exemplo, usar uma Livelo. Não é à toa que o Marcos, por exemplo, não está acumulando no Livelo mais. Ele falou, não quero mais. O que eles estão fazendo, para mim, não compensa. Eu consigo fazer acúmulos muito mais baratos pelo Esfera, ou talvez até comprando direto, ponto, né, Marcos? É isso aí. Ô, Marcos, o que você emitiu agora? Eu emiti para metade do ano que vem, voando Ibéria, né, até Lisboa, e de volta em executiva. Pagou quanto? Então, a história começa nos... Começa no bug. A história começa participando dos nossos grupos, né? Porque É verdade, você pegou o bug, né? foi uma semana de diferença entre esses bugs. Foi. Aproveitei os dois também. Marcos, conta que horas que a gente mandou nos grupos. Isso 6 e pouca da manhã. Gabriel tava dormindo, não pegou. Ficou pistola. Ficou pistola. Então, aí eu acordei, os grupos estavam pipocando sobre isso. Primeiro foi o da Livelo, né? Se não me engano, saiu a 20,58 milheiro. Isso. Aí eu consegui comprar, depois eles cancelaram, e em seguida não, demorou quase um mês para liberarem um cupom para recomprar os pontos que eles tinham cancelado. O da Esfera foi diferente, consegui comprar direto e eles honraram o bug e os pontos ficaram lá na conta da Esfera para utilização. Aí eu mandei tudo pro Iberia Plus e consegui fazer essas emissões aí para metade do ano que vem. Boa, fantástico, fantástico.